Olá pessoal, não vai me dizer que você não conhece o Pinóquio, né? Você deve ter ouvido falar do Pinóquio e você deve lembrar que ser Pinóquio não é nenhum título muito honroso para ninguém. Muito pelo contrário, né? Ser Pinóquio significa contar mentiras e não existe nada de mais desprezível para mim, pelo menos. Se você já ouviu alguma mentira e já viu as consequências, já sofreu as consequências disso, sabe que a mentira é uma arma. A mentira é uma arma que pode matar. Tanto é que ela foi usada na Segunda Guerra, além de várias vezes antes da Segunda Guerra, né? Então, a mentira, ela é uma arma e você pode sofrer as consequências disso. É só você chegar perto. Por quê? Porque essa arma vai poder estourar em qualquer um, né? Ela não vai escolher como arma quem é que ela vai atingir. E esse é o caso do Pinóquio. Por quê? Porque muitas vezes a gente, e agora eu estou falando de uma maneira, a gente de uma maneira honesta, né? Procura ser alguma coisa além de um boneco ventríloco, uma marionete na mão dos outros. E daí o que a gente vai fazer? A gente vai buscar informação. Mas essa informação, quando ela é uma informação honesta, como assim honesta? É uma informação que a pessoa te passa sem querer transformar isso numa arma ideológica, em alguma coisa que ela vai ganhar dinheiro com isso. Ou seja, a informação ela só tem valor se ela for neutra, se ela não tiver más intenções por trás disso. E essas más intenções, elas podem vir por vários motivos. E um dos motivos que as más informações e as mentiras podem vir é, no caso do Pinóquio, por tentar crescer, digamos assim, de algum tipo de inocência. O Pinóquio era um boneco de madeira, então ele não tinha consequência das ações que ele estava tomando ao mentir. Por exemplo, a gente tem também na história aquele famoso conto do é o lobo, é o lobo, é o lobo. E esse aí é mais antigo, esse vem da Grécia Antiga, até que descobriram que a criança estava mentindo. A partir desse momento, ninguém deu mais valor para esta criança, para o que ela falava, para as mentiras dela. E quando vieram os lobos mesmo, bom, essa criança ficou em apuros. Por mim, podiam até ter comido a criança, que era bem feito. E se a gente cair numa dessa que nem o Pinóquio, ou que nem essa criança do É o Lobo? Bom, a gente já sabe. A gente já sabe a consequência. A consequência é que, ao longo do tempo, todo mundo se deu mal em todas essas histórias. Então, estar do lado da mentira vai ter sempre consequências ruins. Por exemplo, hoje é um dia em que a gente está sabendo que pelo menos 500 pessoas estão presas por conta de acreditar em mentiras, mais umas 1.000 estão sendo processadas, e 2025 vai ser aquele ano que a gente vai ouvir que muita gente que acreditou em mentira ou que criou mentiras vai ser preso aqui no Brasil. Só que veja, ao mesmo tempo em que a mentira ela é consagradamente na literatura, através de diversos exemplos reais ou fictícios, ela é tratada como um mal, ela é tratada como algo a evitar. A gente tem
duas empresas que são as maiores empresas dos Estados Unidos, das maiores empresas dos Estados Unidos, que estão fazendo como Judas, estão lavando as mãos em cima das informações que colocam nos veículos, nas mídias sociais dessas empresas. Ou seja, eles estão, ao lavar as mãos, eles estão se inocentando de algo que eles poderiam evitar. Deu para entender? Então, essas empresas estão visando o lucro a qualquer custo do que a verdade. Por quê? Porque a verdade custa dinheiro. Você precisa estudar, você precisa ir atrás da verdade, de uma informação verdadeira, você precisa checar, você precisa ver quem é que está falando aquilo, qual é a credibilidade daquilo, e se aquilo não é nenhum absurdo. Porque se você acreditar em tudo quanto é tipo de absurdo de qualquer um na rua, você não passa de uma marionete, como é o caso do Pinóquio. Então, se a gente não quiser ser uma marionete e não quiser sofrer as consequências das ações erradas dos outros e das nossas, se a gente acreditar nesses outros, a gente precisa ter fontes chamadas de confiáveis. Como assim fontes confiáveis? Eu sou cientista, entre outras coisas. Então, por exemplo, eu só posso confiar em uma informação científica se essa informação científica tiver sido aprovada por outros cientistas. É assim que funciona. E a gente vai ver o histórico, a credibilidade do cientista. Bom, quando eu ouço alguém falar na internet, quando eu vejo uma mensagem, aqui inclusive no YouTube, eu vejo que qualquer um fala qualquer coisa. Então eu não posso acreditar em qualquer um falando qualquer coisa. Mas existem duas situações diferentes. Uma situação é aquela em que a pessoa fala porque é bobo mesmo, ele só quer ganhar dinheiro com likes na internet. E a outra situação é aquela onde existe um interesse por detrás, um interesse, e a gente chama isso de interesse escuso, de interesse ruim, interesse do mal. Então, existe muita gente que coloca informações na internet porque ele vai ganhar alguma coisa com isso. E não é só like. Ele vai ganhar, sabe o quê? Ele vai ganhar ou dinheiro, ou ele vai ganhar poder, ou ele vai ganhar uma satisfação do ego dele de provocar os outros para fazer dos outros palhaço, como é o caso da historinha do El Lobo, tá certo? Uma parte pequena é daquelas pessoas que talvez mintam por falta de consequência das ações, por falta de entender, como o Pinóquio, que ser marionete dos outros, ser um grilo que repete o que os outros falam, não serve para nada. Só serve para a própria desgraça, para cavar a própria cova. Então vamos lá. Se a gente não quer ser um Pinóquio, uma marionete dos outros, ou se a gente está querendo crescer e precisa obter informação e não sabe como, o que a gente tem que desconfiar? Bom, a gente tem que desconfiar se o emissor dessa informação, se ele é uma pessoa que tem credibilidade. E não adianta ter credibilidade, por exemplo, entre os jogadores de futebol. Por quê? Porque como jogador de futebol, ele entende de futebol. Ele precisaria entender daquele assunto
E, assim como nós cientistas, precisa ter um grupo de pessoas de credibilidade dando credibilidade a ele. Por exemplo, se alguém falar que eu sou um bom músico, não acredite. Se 10 pessoas falarem que eu sou um bom músico, não acredite. Porque eu não sou um bom músico, eu não entendo nada de música. Mesmo que tenha 1 milhão de pessoas dizendo isso, é mentira. Então precisa a gente checar se aquilo que está sendo falado é verdade. E a maneira de fazer isso é você inverter. Inverta. Coloque-se você no lugar daquela pessoa. Imagine se aquilo podia ser verdade. Agora, o mais pior, ou o pior, é quando a gente vai sendo induzido, sendo conduzido através das redes sociais para agir de uma maneira que convém aos outros, ou por dinheiro ou por poder. E não se iluda, esse pessoal aí não é Pinóquio. Esse pessoal é bem o contrário de Pinóquio, porque eles mentem ou deixam a mentira acontecer, mas eles não fazem isso por inocência. Eles sabem muito bem a consequência das ações. E a consequência das ações deles é duas simples. Eles vão ganhar dinheiro e vão ganhar poder. E isso ficou bem claro quando, há pouco tempo atrás, o dono de uma dessas plataformas se alinhou com o presidente do país dele e não com a justiça. Deu para entender? Se ele fosse honesto, ele ia se alinhar com a justiça. Todos aqueles que não se alinham com a justiça de seu país acabam fazendo como aconteceu com o Pinóquio. Acabam sofrendo as consequências da justiça de seu país, que representa o todo, representa o seu país. Então você pode ser contra A, contra B, contra C e até contra a justiça. Mas você tem que fazer isso da maneira correta. Se disserem para você que você pode ir lá e quebrar uma das justiças, você pode quebrar a sede dos 3 poderes em Brasília, você vai sofrer as consequências que este pessoal está sofrendo. Mas por que eu não estou certo? Olha, não interessa se você está certo ou se você está errado, mas você está fazendo a coisa errada. Você acreditou ou acredita nos outros de que quebrar, espalhar mentira, falar mal dos outros, como o Pinóquio, é bom, é inocente, né? Não. Só que como adulto, você já sabe as consequências, assim como os donos dessas plataformas. Então, para a gente evitar de ser uma marionete na mão dos outros, a gente precisa saber a intenção dos outros. Tem um filósofo que eu gosto muito, que diz o seguinte, é um filósofo inclusive americano: não me interessa quanto que custa alguma coisa, me interessa a intenção de quem está me vendendo. Vou repetir, não me interessa quanto custa alguma coisa, me interessa a intenção de quem está me vendendo. E isto é William James, do pragmatismo. Então use isso para você. Não interessa a informação que estão passando, interessa qual é a intenção da pessoa que está te passando a informação. Por exemplo, eu sou professor aposentado da Unicamp, meu currículo está aqui embaixo. Eu não preciso de like, eu gosto muito, até gostaria de receber todos os likes do mundo, mas a minha intenção não é enganar os outros, eu não preciso disso. Aí você olha normalmente, quem assim está te passando uma informação numa dessas plataformas, sem nenhum tipo de filtro,
sem nenhum tipo de análise, sobra para você analisar. Então você tem que, antes de se interessar pela informação, é fundamental que você se interesse pela intenção de quem está passando essa informação. E pode ser uma mentira, inclusive como a do Pinóquio. Uma mentira inocente, mas mesmo assim é uma mentira. E para terminar, nesse mundo de mentiras e de fake news, quem vai sofrer as consequências é você. Não importa quanto, uma hora a gente vai sofrer, não só individualmente, mas o pior é quando a gente sofre coletivamente. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos, antes de atacar Hitler, que era um ser odioso, eles fizeram uma base militar de mentira. Naquela época, tinha que tirar fotografia para saber o que acontecia em outro país. Então eles fizeram uma série de bonecos infláveis, com tanques e tudo mais, designaram até o general para que todo mundo acreditasse que era de um certo lugar que estava saindo, ou iria sair, o ataque contra esse pessoal da Europa ocupada. Então dá para fazer mentiras deste tamanho, grandes, que parecem até verdade, mas não se iluda, isto era apenas para vencer uma guerra. Então a mentira é uma arma de guerra. Não chegue perto se você não está habilitado para isso. E como é que eu me habilito para saber se uma informação é algo bom ou algo ruim? Gente, cheque a pessoa, a fonte, cheque principalmente as intenções dessa pessoa, se as intenções são do bem ou são do mal. Daí você vai poder se aliar com o bem ou com o mal e vai sofrer as consequências. Se for do mal, você vai sofrer as consequências do mal. Agora, se for do bem, como eu estou fazendo nesse vídeo, eu espero sofrer as consequências do bem. Então, pessoal, eu fico aguardando os comentários. A gente deve fazer mais um vídeo especificamente da mentira como arma de guerra. E aguardo vocês no nosso próximo vídeo.